Olá, começando mais um Franquia Sem Segredo, com esses dois especialistas aqui para a gente bater esse papo gostoso, trocar essa ideia, levar informação, levar conteúdo. Riso diretamente da Austrália. Tá frio aí, Riso? Tá frio? Muito frio. Tá frio aqui no Brasil, frio só finge que vem, né, Luiz? Ele esbarra e volta. Ele esbarra e volta, cara. Tudo bem, Luiz? Tranquilo. Continuamos com essa esnobação da caneca. Da caneca? Já dava tempo de ter importado e mandado entregar aqui. Dava. Já dava. Com o frio que tá aqui, ela tá batizado, tá? Tá aqui dentro tem batismo. Tá batizado, tá certo, aí tá bom. Tá ótimo, tá batizado. Bom, hoje vamos bater um papo legal e trocar uma ideia sobre uma matéria que saiu no Estadão pelo jornalista João Scheller. E ele diz a seguinte pergunta, Luiz e Riso. Como a Polishop pode vender franquias em meio a um processo de recuperação judicial? Aí a bomba é com vocês. Assim, o Riso, deixa o Riso aquecer e então ele começa aquecendo. Não, deixa o nosso advogado falar. Então, vamos lá. Assim, a regra básica, né, não existe. O pedido de recuperação é diferente de um pedido falimentar. Né? Eu não estou quebrado, ou seja, o meu negócio. Para você fazer o pedido de RJ. No Brasil você tem duas modalidades, tem a recuperação judicial e a extrajudicial, né? A extrajudicial, acho que a gente falou em algum episódio recentemente, que foi alguém que... Nossa, me deu um branco agora, daqui a pouco eu lembro. Alguém recente, a Casas Bahia. A Casas Bahia recentemente anunciou que fez um pedido extrajudicial, que é basicamente bater na porta dos credores mais graúdos e fazer um acordão, e você pode e vai levar isso para ser homologado. A recuperação judicial, essa não tem a mesma semelhança, mas se você colocar e quiser enquadrar numa caixinha, antes você tinha falência e concordata, agora você tem falência e recuperação extrajudicial. A extrajudicial, ela vai tramitar na justiça e tem aí todo um trâmite a ser feito. Se você chegou a fazer o pedido de RJ, você imagina que o negócio tem viabilidade. Ele teve problemas por razões A, B, C, D, N, Z, mas ele é viável. Segundo quem foi o consultor que pôs o plano de pé e a própria empresa. Porque se não for isso, aí você vai para a vala e decreta falência. Inclusive, isso pode acontecer no curso da RJ. Isso que eu ia perguntar. Durante a RJ, isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode. Se o plano não for aprovado. Porque, veja, a recuperação judicial, assim como a extra também, mas a judicial, ela envolve a participação dos credores. Os credores, eles são parte nisso. Em parte em que sentido? Porque você tem que entrar com o pedido, aí o processo vai ser aceito ou não por um juiz. Se todo o trâmite for indo, vai chegar um momento que você vai ter assembleia de credores. E aí esses credores vão votar por categorias. Falando de uma visão bem tranquila, sem juridiquês, vão votar por categorias e estas categorias que tem que aprovar ou reprovar o plano. Né? Então você vai agregando por determinadas, que aí a lei coloca essas categorias. Se for rejeitado, você vira a chave e virou falência. Mas aí como é que o cara pode estar vendendo franquia de algo que está na berlinda entre abrir falência ou não? A gente falou também em um outro episódio por aí do caso dessa franquia de café, né? Essa franquia de café que está agora num processo gigante, ela continua operando. Se for nos shoppings, a Starbucks está aí. Por que ela não é impedida de operar? Exatamente porque se busca, com a recuperação extrajudicial ou judicial, se busca continuidade do negócio. Se você falar, o meu negócio, dentre eles, claro, não é o principal, mas o meu negócio é vender franquia, faz parte. Eu tenho que vender franquia. Eu não posso botar uma pedra em cima e falar, não vai vender mais franquia. Eu mato o negócio. Então, como que eu estou olhando para um horizonte lá, médio, não estou nem pensando a longo prazo, estou pensando num horizonte médio, num curto espaço, eu estou matando as fontes de receita. Então, assim, a primeira resposta seria, eu posso ou eu não posso vender franquia?
Você pode até no plano, e também tem essa, no plano você pode pivotar, usando o termo que a gente usou recentemente, você pode pivotar e falar, não vou mais vender franquia. Por quê? Você pode vender unidades de negócio. O processo de recuperação judicial, ele comporta um monte de caixinhas. Você pode vender unidades de negócio, você pode fechar unidades de negócio, você pode vender marcas. A brincadeira que você pode fazer, o intuito lá no final é recuperar. Fazer a empresa voltar, dar certo. Então, diminuir, vender aquilo ou parar de fazer aquilo que dá prejuízo, né? Eu tenho, por exemplo, sei lá, eu vendo 10 produtos. Dos meus 10 produtos, 8 são bons, 2 são ruins. Cara, para de fazer isso, para. Isso tem que estar contemplado no plano, né? Mas eu posso, Luiz, num primeiro momento. Diga. Luiz, eu tenho uma outra opinião, mas nem vou falar ela agora. Não, veja, depois. eu não tô dando opinião sobre. Eu só falei o que pode. Eu quero pegar o ponto que você colocou agora, fazendo uma comparação com a Starbucks, que foi provocado pelo Ricardo. E eu te perguntaria, eu acho que são duas situações completamente diferentes. Você tem uma franqueadora em funcionamento, que do início até o momento operou com franquias e franquias no mundo inteiro. Já no caso da Polishop, tem duas situações que diferenciam. Ele está alegando que vai começar com franquias, o que não é verdade. Ele já tinha franquias antes, só não eram assumidas. E segundo, ele está alegando que a maneira de salvar a empresa é colocando franquias no mesmo modelo pelo qual a empresa foi afundada. Não. Ou está em processo de... Essa parte a gente nem tinha entrado no mérito do que ele pode. Eu só estava na nata. análise jurídica do que seria possível. Só olhando a nata. Não, mas eu estou me referindo à comparação com a Starbucks. Ah, sim, entende? não. Que eu acho que não é... Eu só trouxe a Starbucks só para mostrar que é viável. E aí, até já terminando de dar o exemplo da Starbucks, como consumidor, cheguei lá, eu era um consumidor habituado a ir, né, nas lojas. Você sentia, na hora que virou a chave, você chega, o balcão está diferente, não tem um monte de produtos do cardápio, ou seja, teve um impacto direto ali na operação. Então, a operação que tinha um nível X foi para o nível Y. No caso da Starbucks. Nesse outro caso da matéria, a questão primeira é se eu posso ou não. Poder, eu posso. Aliás, seria estranho se eu estou pedindo uma recuperação e eu não faço. Não continuo fazendo aquilo que eu faço. Aí, essa que o Riso trouxe é outra parte, é o mérito. Se eu fazia antes ou não faço, se eu estou dizendo que eu vou fazer, ou se é aquela história, né? Eu troco a embalagem e te vendo a mesma coisa de outro jeito, né? Mas isso daí pode cair daí no que você estava explicando agora há pouco. Então, por exemplo, assim, a hora que o pessoal lá vai analisar esse plano novo, fala assim, não, espera um pouco aí, ele está entrando em recuperação judicial porque ele tinha franquias e não estava dando certo. Agora ele está vendendo franquias para dar certo um negócio que já não estava dando certo. Como é que fica isso, Luiz? Então, a gente às vezes fala assim, quer entrar com um pedido de RJ, mas você tem que estar muito certo do teu plano e tem que ser uma coisa convincente, porque parte disso você não tem como ter garantia, porque você tem que levar para uma assembleia e essa assembleia vai votar. Se a sua proposta for absurda e olharem e ela não ficar de pé, se o castelinho desmoronar, não vai ser aprovado. E se não for aprovado, você pode ter a melhor das histórias, contar o melhor dos mundos. O castelo vai cair, porque o juiz vai virar... E aí você vai ficar aquelas falências que não acabam nunca, né? Você tem, no Fórum Central em São Paulo, você tem falências históricas que estão até hoje lá, um monte de volume número 39 e não acaba. Inclusive, até para quem não sabe, e viu, Riso, essa é para você também, que o nosso querido Luiz, corta aqui para geral para mim, Vitinho, por favor, para eu ver o Riso, ele queria comprar a Fazenda Reunida dos Boi Gordo num leilão, né? E é uma das falências aí, né, Luiz? Olha, não, eu fui introduzido por um broker. Não vem com essa, não. Eu acho que você, estando aí perto, tinha que indicar outra fazenda para ele.
A Fazendinha. Ah, Está perto. essa tá perto, essa tá perto. Essa é fácil, né, Riso? Essa é mais fácil. O problema é querer levar o estoque para comer em casa. Mas, enfim. Pois bem, voltando. Fala, o Riso ia falar, né, Riso? Você ia comentar sobre a... Não. Luiz, eu entendi perfeitamente o que você colocou. Mas se a gente observar a matéria, ela leva para um outro lado, ela não leva para o aspecto legal, ela leva para o aspecto moral. Aí é outra história. Perfeito. E a matéria começa assim: o Apolinário foi um sucesso na feira da BF, estava na frente do estande dele e muitas pessoas saudando, porque estavam saudando um participante do Shark Tank. E aí ele começa a falar da Polishop, né? Então, eu acho que a matéria tem uma conotação, e a pergunta é aquela pergunta que não vai ter resposta, né? Porque é uma pergunta incômoda. Como é que você se apresenta dessa maneira no ambiente? E aí eu faço a minha colocação. Agora eu vou fazer também para te provocar, Luiz. Como é que alguém que tem um modelo de negócios que é importação de produtos e sobretaxa com royalties o franqueado, e que viu que o negócio era inviável com essas margens e por isso que está pedindo, fora a briga societária que está rolando, mas aí nem é importante, está reproduzindo esse mesmo modelo que não deu certo, que é a famosa franquia de marca em produto. Essa é muito clara, porque cobra os royalties sobre compra dos produtos. E vai reproduzir esse mesmo modelo, entre aspas, que já não deu certo no shopping, na rua. A pergunta é, ele pode? Claro que ele pode. Mas será que isso vai estar claro na circular de oferta? Será que ele vai realmente colocar? Eu já fazia franquia antes, eu tive problemas, né? A minha empresa aconteceu isso, né? Eu tive que diluir a sociedade. Ou é aquele negócio que eu me lembro que fiquei espantado, né? Há muitos anos atrás, quando tinha uma companhia chamada Swissair, né? Que ela quebrou, e aí eles fizeram um ajeitamento e transformaram um lado podre, que era para pagar os fornecedores morrer, e criaram uma outra chamada Swiss, só com o lado bom. Eu não sei. Tem alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. Você trouxe um exemplo fantástico. Por acaso, hoje de manhã também, caminhando, de novo, tratamos também desse assunto, da questão falimentar, e dando uma resposta, dois comentários sobre essa questão de companhia aérea. Foi bem interessante você trazer isso, porque, sim, das várias, a lei ela coloca muitas hipóteses que podem ser objeto de operações que vão resultar a recuperação judicial. Por exemplo, o que eu falei, vender marca, vender unidade de negócios, isso faz parte do plano. Então, assim, não é e aí é um dado histórico, não é um privilégio, não é uma operação nascida no Brasil. A reforma nossa da lei de falência, ela foi espelhada, assim, ou puxada ou inspirada com bastante força na lei americana de RJ. Então, se buscou trazer para o Brasil muitos elementos de possibilidade de continuidade dos negócios nos termos do modelo norte-americano. E um deles é eu pegar, que nem você citou agora, eu pegar a parte boa do negócio, jogar numa nova entidade legal ou não, fazer uma cisão, vai depender da operação jurídica, mas o conceito é esse, tirar a parte boa e separar da parte ruim. Então eu deixo a parte ruim para qualquer coisa, e essa parte ruim é a parte que não vai ser paga, a parte que vai ser dissolvida, a parte que vai ser vendida por $1, aquelas coisas, aquelas operações que você vê, e a parte boa vira uma nova empresa que continua.
fazendo um paralelo, que foi exatamente aí por isso que eu lembrei da caminhada hoje, porque a gente tratou de 3 companhias brasileiras que não aconteceu isso, e se você for no aeroporto de Congonhas, tem um prédio até hoje da VASP lá, inabitado, caindo, né? VASP, Transbrasil e Varig. Tem um hotel em Manaus da VASP caindo aos pedaços. Mas tem um monte de coisa parada, espalhada. Aeronaves, quantas aeronaves por aí desperdiçadas. Por quê? Porque no modelo anterior, o nosso modelo o modelo novo tem um monte de falhas que estão tentando aí discutir melhorias para o processo de recuperação judicial. Mas o modelo anterior era muito pior. O modelo pior, era 100%, não era que tinha possibilidade de recuperar, não, era 100% de destruição de patrimônio, de valor e de propriedade toda. Então tudo ia pro ralo. Agora não, agora tenta se preservar. Então tem empresas que vão conseguindo, tem empresas que vão aos trancos e barrancos. A Oi está aí para provar. Até hoje não quebrou e, né, por N razões. Além da história que discutem do too big to fail, né, não pode quebrar uma empresa tão grande, mas tem outros problemas aí por trás. E essa questão de eu destruir valor, o que a lei busca é preservar valor. A nova reforma que foi feita na lei de falência, que é a nova lei de falência. Essa lei ela busca preservar valor. E preservar de que sentido? É isso. Por mais que possa não parecer bonito, o que se colocou na balança foram 2 valores. E aí sim a gente entra nessa história ética moral. Eu coloco 2 valores. É preferível que a empresa inteira quebre e eu não tenha valor nenhum do negócio no futuro, ou eu preservo algumas partes e tem alguma continuidade. Nesta balança e nesse caldo, quando se discute, se fala do valor social da empresa, da preservação de empregos. Então, quando vai se olhar a ótica, uma grande ótica é essa. Claro que por trás vai ter outras coisas e outros interesses envolvidos. Vai ter o cara que, sabendo disso, deixa a empresa quebrar para ir para uma RJ. Ele vai e pede uma RJ porque fala, deixa o negócio explodir. Tem vários negócios assim no Brasil acontecendo hoje em dia. A quantidade de RJs pós-pandemia é gigante. Deixa explodir e depois vai ver o que sobra e tenta se recuperar e tenta se reerguer depois. Tem gente que vende esse tipo de serviço para empresários. Mas se é certo ou não, se eu posso continuar ou não, esse vai ser a brincadeira. Agora, se é ético, se é legal e outra. E aí, respondendo ao que o Rizzo falou, se eu tinha um modelo de negócio, e aí é a minha opinião, não é o jurídico, é a opinião sobre o que eu acho se pode funcionar ou não. Quando você está trabalhando na estruturação de uma franquia, você olha a franquia que ela foi criada, vamos dizer assim, o cara desenvolveu o negócio operando em shopping. Quando você traz esse negócio para a rua, tem muitas diferenças. A gente viu no outro episódio a questão de obra. A obra vai ser diferente. A obra de shopping tem um time... O custo mensal. Tem um time totalmente diferente. E a obra de rua vai ser diferente. O fluxo de pessoas, o appeal do shopping é que eu sou shopping, eu gero fluxo de pessoas, supostamente, para passar na porta da sua loja. Na rua, não. Na rua é você. Ou seja, são modelos de negócio diferentes. Agora, se você falar, e que foi o que o Rizzo falou, eu pegar um modelo 100% que eu operava antes e fazer igual, eu não vejo onde que vai mudar. Se o modelo é igual. Eu estou mudando o custo, talvez de implementação, mas o custo no fim do dia, que é quanto que eu vendo e quanto que o seu impacto da franqueadora na minha operação sobra no caixa no final do mês, não parece que vai mudar se continuar a mesma estrutura. Mas o Rizzo e Luiz, aí a gente viajando um pouco mais ainda e falando um pouco mais a fundo sobre um cenário, um mercado geral e global sobre varejo. Essa estratégia é interessante, sendo que a gente está vendo, cara, que o varejo brasileiro está passando por um momento... sofrido. Cara, eu tenho 41 anos e eu nunca vi um varejo passar por uma situação dessa. Então, assim, grandes marcas, grandes empresas, grandes redes, como a Casas Bahia, e aí você vê a Polishop insistindo no varejo de rua para recuperar. O que você acha disso, Rizzo? Eu olho com cuidado essa sua afirmação, porque há um grande interesse, especialmente de fundos
de investimento em contar essa história de que o varejo é inviável, porque eles têm o desejo de adquirir a indústria e comprar o varejo para dominar o processo na cadeia como um todo. E chamam isso de ganhar escala, de uma série de coisas. Eu diria para você que o varejo sofre um problema, e não venha me dizer que é por causa da pandemia, porque ele nunca olhou com cuidado para uma coisa chamada margem curta. E quando você tem negócios de margem curta, você precisa olhar para a sua despesa fixa. E despesa fixa é locação e folha de pagamento. Então, você melhorar processos para diminuir o espaço que você ocupa negociando ele melhor e melhorar processos. Lembra que a gente fala sempre padrão para ter uma operação mais enxuta, tendo, atenção, menos gente fazendo mais coisas, produtividade, e ganhando mais. Então, não é para usurpar a mão de obra, nada disso. Repito, cuidado, porque esse tipo de afirmação é por incompetência do varejo, que sai... vamos lá, vamos falar. Eu lembro muito bem, faz mais ou menos uns 8 anos atrás, que o Magazine Luiza apresentou um plano para o mercado que ele ia abrir num sábado, na cidade de São Paulo, 200 lojas. E basta a gente olhar para ver claramente que é mentira. Eu tenho essa matéria, né? Sabe aqueles meus HDs? Eu tenho até hoje. Assim, ninguém consegue abrir num mercado do tamanho de São Paulo, que é grande, que é enorme, 200 lojas em um dia. Então, para que serve isso? É porque precisava de uma boa notícia para o mercado, porque a gente quer captar, nós vamos abrir o capital, nós agora vamos nos transformar numa empresa digital, blá, 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 eu escuto todo dia. Meu amigo, é o que eu digo para vocês, quer arrumar o negócio? Comece arrumando a sua cama e o seu quarto, porque a bagunça começa ali. Não, e até puxando um gancho, essa história aqui, há uns 10 anos, talvez um pouco mais, o pessoal falava que a crise, porque essa crise do varejo, ela vem faz tempo. Faz tempo, é. Essa crise do varejo, a desculpa anterior era que os digital estavam acabando com as lojas físicas. Então, as grandes lojas que iam encerrar com o varejo, com as lojas de rua, tipo Submarino, Americanas. Vejo que o Submarino, até onde eu sei, o site foi desligado essa semana passada. Semana passada? Caramba, faz tempo que eu não escuto falar do Submarino. Salvo engano, o site foi desligado do Submarino. E pertencia a quem? Não, eu não queria nem citar nomes, né? Continua. Mas é mesmo dono, né? São os 3. Isso. Vamos embora, continua. Mas é isso. Mas o discurso que tinha no mercado é que o digital vai acabar com o varejo, né? E assim, você tem 1 milhão de centros comerciais aí em muitas cidades que mostram que não, né? Não. Aí depois, a segunda onda foi que você ia ter o híbrido. O varejo, não sei o quê. Aí depois, as lojas físicas vão ficar só de mostruário para você vender. Ou distribuição, né? De buscar na loja e tal, tem isso também. Que cada um vai se reinventando, mas o fato no fim do dia, é isso que o Giso falou, a margem é muito pequena. Então, o cara precisa de uma escala que não acaba nunca. Porque ele precisa vender muito e montar muito, compras muito grandes. Como ele faz esse pessoal todo faz compras muito grandes e produto encalhado é o inferno, porque está encalhado no estoque, não vende, você gastou já. Por mais que você fale, esses grandes, eles pagam em 120 dias, mas às vezes o estoque não vende. Não vende 120, né? Sim. Ô Luiz, isso aí é para provocar o Ricardo, né? Oi. Mas eu quero que você entre também. Por isso que eu não acredito na tal da falácia do multifranqueado, né? Por quê? O que o multifranqueado faz?
ele tem várias franquias de várias marcas diferentes, ele é motivado. Aí o que ele faz? Ele monta um escritório, ele centraliza processos, né? Ele aumenta a sua despesa fixa, que deveria ser o contrário. Ele deveria reduzir a zero, né? Eu aprendi com um franqueado da Arby's há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, que ele dizia: você pensa, ele dizendo para mim, você pensa que o meu negócio é sanduíche. Meu negócio não é sanduíche, é empilhar centavos. Porque as margens são curtas no varejo. Se você aumenta a sua despesa, como esse negócio de multifranqueados, né, que monta um escritório para centralizar processos, para ganhar escala, ele está aumentando a despesa fixa. Ele vai contratar mais gente, né, para administrar aquilo que ele deveria fazer, que era gerenciar as próprias lojas. Então, de novo, aí a gente vai dizer que o varejo está em crise. O varejo não está em crise. São essas pessoas que não conseguem enxergar que o negócio de varejo é um negócio de margens apertadas. E você precisa mexer na sua despesa fixa. Esqueça a variável. A variável é variável por isso, porque ela depende de você estar num bom local e de você poder atrair um público e vender bastante. Mas se você vender mal ou vender bastante, é a sua despesa fixa que vai matar você. Não, eu concordo, Riso, mas em partes não. Se falar que o varejo não está em crise, cara, você pega as grandes marcas, é possível que todo mundo tá errando nisso, pô. Você não acha que é algo que é um pouco mais embaixo aqui no Brasil? Então, tem uma outra matéria que a gente circulou entre nós aqui, de uma outra marca, que também, você vê, tem empresa que, assim, eu acho que ela se olha e vê numa encruzilhada e fala: o que eu vou fazer? Eu tento recuperar a casa, que nunca é alternativa, ou eu vou aumentar e expandir, quem sabe resolva. Tem muito que, assim, o cara tinha 900 franqueados, de repente agora tem 1.200 e já não estava dando conta dos 900. Ao invés de resolver o problema, às vezes enxugar para crescer mais de novo, não, o cara continua crescendo com um problema ali. Então, essa é a minha pergunta. Tipo assim, será que ele não está prolongando só? Não está ganhando tempo? Tipo, abrindo mais unidades, mas lá na frente, de novo, vai voltar a ter os problemas que ele teve, Riso? É, porque não resolveu. Exato. Mas olha só, eu acho que a gente tem que separar aqui o que é legal e o que é moral. Eu acho que ele tem o direito de fazer o que ele quiser, mas ele tem que ter a transparência para oferecer para pequenos aquele negócio que já não deu certo antes. Sabe aquele negócio, mas em outro lugar, né? Mudamos a direção, né? Sob nova direção em outro lugar. É assim, eu acho que as pessoas precisam saber, têm que ser informadas e não cair naquela falácia que a gente discutiu já antes, que é a franquia de famosos, né? Escuta aí, meu amigo, ele não vai estar lá do seu lado para te ajudar. Escuta aí, meu amigo, ele onera o teu CMV com o custo dos royalties. Ele cada vez mais inviabiliza a venda de um produto em que no mercado, seja na rua ou no shopping, tem similar. E os royalties acabam onerando o preço final. E não vai ter despesa fixa que você consiga pagar se você não vender. Ou se você vender muito, você vai entrar na espiral do endividamento. E até já provoco, o Luiz já deu o spoiler, vale a pena a gente chamar a segunda matéria. A segunda matéria é sobre a casa do pão de queijo. Que você soltou essa bomba e ninguém sabia. Ninguém sabia. Luiz, falamos por cima. O pior é que ele deu a notícia porque ele viu o pânico na hora do almoço. Foi o seu amigo. O homem da mala. Foi o seu amigo. Viu, Riso? Foi o Sami Dana, seu amigo que falou. Eu sei, né?
Mas eu até eu te convido, Ricardo, a pegar a manchete e a gente introduzir, porque os temas têm uma certa semelhança. E até interessante que na própria matéria, do mesmo jeito que o Luiz fez, na própria matéria do Estadão sobre a Polishop, o Apolinário cita a Casa do Pão de Queijo. Se eles podem fazer, eu também posso. Eu vou ler o headline aqui então. Ó, e a Casa do Pão de Queijo também pode continuar a vender franquias? O problema está nas lojas ou na fábrica? Não, o modelo de negócio deles começa diferente, né? Detalhe, o valor da dívida deles é de R$ 57.496.189,82. Então, mas começa com o negócio, o modelo é diferente, né? Importa, não tem o produto ali, o outro faz, o outro tem uma indústria por trás, né? Então já é diferente um modelo de negócio para outro modelo de negócio. Luiz, me permito dizer que eles são iguais. O que importa vende para o franqueado, assim, com uma sobretaxa. E o que produz também vende para o franqueado com uma sobretaxa. Sim, sim. A diferença está só no que um importa e o outro produz, mas no final, o franqueado tem que comprar dos dois. A diferença é geográfica. Um é Itatiba, o outro é em Xangai. Perfeito. Não, é que o cara que fabrica, na verdade, é um jogo, e isso é uma possibilidade que você tem para um N negócio que não necessariamente franquia. Eu fabrico um produto, essa caneca me custa para fabricar. Assim, se eu não puser nenhuma margem, ela me sai por R$10. Eu posso vender essa caneca no mercado por 12, por 13, por 14, por 15, por 18, por 60. Porque eu sei o meu preço e custo. A diferença é, na hora que eu passo, como eu estou produzindo, e aí entra a franqueadora informar no planejamento, talvez, para o franqueado, esta caneca que eu fabrico por 10, eu estou te vendendo por 12. Ou estou te vendendo por 13. Eu citei aqui em algum momento uma franquia, sem citar nomes, que o cara comprava e revendia para os franqueados um produto, que era o insumo da unidade, por um determinado valor. Só que como esse cara tinha múltiplos negócios, a franqueadora, ele vendia para o franqueado, sei lá, por 20. E para as redes de supermercado, ele vendia mais barato que o franqueado comprava. Então o que acontece? Você comprava um produto dessa franquia no supermercado por um preço inferior ao que o franqueado conseguia comprar da franqueadora. Meu Deus. Entendeu? Essa franquia chegou a ter 300 unidades. Quebrou, desintegrou. Por quê? Porque o franqueado, ele é apaixonado. O cara, quando compra a franquia, ele é apaixonado. Ele tá in love com um modelo de negócio que ele tá indo. Segundo o Riso, tá na lua de mel. Tá na lua de mel. Só que aí depois ele entra lá e cai no grupo de WhatsApp dos franqueados, cai no grupo dos que começa a ver, aí ele começa a ver o preço aqui, a cerveja que ele tá exclusiva, né? A cerveja, a caneca, qualquer coisa, que é exclusiva dele, ele tá vendo ali dentro do Pão de Açúcar. Ferrou. Porque aí ele fala, cara, eu tô vendo a maldade no meu vizinho. E aí você começa a ter problemas. Um reclama, outro reclama. Quando você viu, aquilo virou uma ebulição. Por quê? Porque além de vender caro para o franqueado, ele ainda vende no mercado para outros. Aí complica, né? Então, quando eu tenho eu entendo a posição do Riso, mas quando eu tenho uma indústria fazendo, eu posso trabalhar a margem que eu quiser. E aí talvez entre a questão da transparência. Do cara informar que o custo e margem fala, olha, eu ganho aqui ou eu ganho pouco aqui, porque também a indústria, na hora que for olhar o fisco, vai ter um problema aí, porque o fisco pode olhar e falar, o cara pode ter algum tipo de problema fiscal de falar, peraí, você tá vendendo com prejuízo aqui, tem alguma coisa que está estranha nessa operação, né? E aí fica começando a tomar autuações fiscais de bobeira.
Por quê? Porque você tem que olhar a sua operação na ponta. Ah, mas aqui você está vendendo com uma margem pequena, mas o outro, seu concorrente, ou as outras empresas do mercado vendem com essa margem. Então você está sonegando. Começa a acender luz vermelha onde não tinha que acender. Então, às vezes, o cara pode ser transparente e falar, olha, eu ponho uma margem de 2% aqui. E o cara não está errado. Quanto que você quer cobrar de royalties? Ah, eu quero cobrar 18. Então tá bom. Fala, olha, eu tô cobrando 15 aqui e tô pondo uma margem de 3 ali. Aí o cara foi transparente, entendeu? Será que talvez não é a questão de indústria, franquia, cara? E as coisas não se misturarem? Esse é o ponto. Não é, Riso? Você precisa perguntar por franqueador de que lado ele está. Não dá para você servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou ele está do lado dos franqueados, podendo negociar com liberdade com a indústria, ou ele está do lado da indústria, espoliando os franqueados. Infelizmente, deixa eu fazer uma afirmação para vocês, e aí vai até uma perguntinha para o Ricardo. 93%, talvez um pouquinho menos, 90%, nos últimos 10 anos, de todas as franquias que vendiam produtos para os franqueados, desapareceram, sumiram, quebraram. E eu consigo dar a lista dela. Várias vocês já falaram. Tá? Por exemplo, o Luiz acabou de falar da Oi. A Oi era uma que tinha uma rede de franquias e que vendia para o franqueado revender. Mas não vamos nem entrar. Agora eu vou fazer uma colocação para o Ricardo. As franquias representam hoje 24% do varejo brasileiro. Só que, na minha opinião, isso significa 60%, por causa da malha, da abrangência e do posicionamento de marca. Então, assim, existem muito mais cafeterias do que existe Starbucks, existe muito mais pão de queijo do que existe da Casa do Pão de Queijo. Mas a presença dessas operações e a capilaridade fazem elas terem uma representação de pelo menos 60% do varejo brasileiro. Na verdade, é 24%. Aí eu pergunto, é o varejo que está em crise? Ou é esses franqueadores que ainda não descobriram de qual lado eles devem estar? Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu não sei nem o que responder, cara, mas o que eu sei responder é: quando a gente vê algumas operações como McDonald's, que ou seja, é uma operação do processo e ele homologa os fornecedores que fornecem para a rede, indo muito bem. Mas ao mesmo tempo a gente olha para a Subway, que também não é uma indústria, e não está tão bem assim. Então, eu confesso, Riso, não sei, cara, se isso é um problema um pouco relacionado ao momento que a gente vive hoje aqui no Brasil, em termos econômicos, ou se realmente é só uma má gestão. Então, eu já arrisco começar a provocar uma resposta. Se juntou com um monte de operação, né? Igual você não tem o tal do multifranqueado, você tem um multifranqueador, né? E aí ele carregou investimento, uma série de despesas, belos escritórios na Faria Lima, né? Prédios inteiros, para uma operação em que o franqueado ganha dinheiro empilhando centavos. E outra, tem também a questão, eu acho que é cultural de encaixar o produto. Por mais que você consiga desenvolver um mercado, o Riso citou agora há pouco uma marca, cara, que o lanche é muito bom, mas ninguém no Brasil come sanduíche de rosbife, cara. Qual marca? Arby's. Arby's, eu acho que eu não conheci. Ninguém come. Quantas pessoas que você conhece do seu círculo que fala assim, nossa, hoje eu estou com uma vontade de comer um sanduíche de rosbife? Não, o cara quer um hambúrguer. Um hambúrguer, um cheeseburger lá. E se você inventar muita moda, né? Só você ver da cartela dessa marca que você citou, do Mac, da carta de hambúrgueres deles, quantos são de frango? Agora parece que eu vi alguma matéria recentemente que voltaram. O McFish acabou de voltar. Acabou de voltar o McFish. Um sanduíche de fish, um ou dois talvez de frango, o resto é carne. Ou seja, por quê? Porque é e aí você fala, mas isso é franquia. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos olhar
as lanchonetes, quaisquer. Marca de wafer. Tem um monte de waffle, de franquia de waffle que não deu certo, quebrou. Abriu, sai abrindo loja, depois quebra. Não é cultural do brasileiro comer waffle. Então, essa é a sua resposta. A mesma coisa o Subway. É um lanche que não é normal. Não é o brasileiro não come esse tipo de lanche. Quando você fala em quero comer um lanche, faz uma pesquisa dos seus amigos. O que te vem na cabeça quando você quer comer um lanche? O cara vai falar pão, hambúrguer. Ele não vai falar um sanduíche compridão. Diferente se você vai, por exemplo... Eu gosto de uns perfis diferentes de rede social. Então, assim, outro dia eu vi uma italiana fazendo lanches. Cara, cada um mais lindo. Você baba só de ver. Mas não é uma coisa que aqui no Brasil você vê muito. Mortadela, com aquelas burrata e tal. Até pra deixar vocês com água na boca. Tô com fome, cara. Pegou um pedaço grandão, assim, de um pão italiano, bem crocantezinho, meteu uma pasta de pistache, umas azeitonas por cima e meteu uma mussarela de búfala, fez tuf. O Riso tá salivando. O Riso tá salivando. Cara, não tinha carne o hambúrguer. E não tinha carne. O sanduíche não tinha carne. O Ricardo quer que a gente comece a falar um pouco das franquias daqui da Austrália, Estados Unidos. Eu vou mandar umas fotos e uns vídeos de um italiano que tem aqui num buraquinho, fila, e é dessa de dar água na boca, assim. É um negócio do outro mundo. Mas vamos lá, vamos continuar. E aí eu quero puxar com vocês a questão da Casa do Pão de Queijo, né? É assim... é interessante a matéria, porque na matéria fala que um dos problemas da Casa do Pão de Queijo, sempre joga a culpa no varejo, foi ter fechado operações dos aeroportos, e com a pandemia os aeroportos ficaram fechados, e agora especialmente o de Porto Alegre está completamente fechado, e isso arrebentou com o investimento que eles fizeram, né? Então, assim, eu acho que o problema não está aí. Conta para mim se um de vocês já comeu um pão de queijo na Casa do Pão de Queijo em qualquer aeroporto. E a pergunta é, estava bom? Então, quando eu fui comer um pão de queijo no aeroporto, eu tive que vender minha passagem para poder pagar o pão de queijo, porque é praticamente impossível pagar um pão de queijo em qualquer aeroporto brasileiro. Não sei por que custa tão caro, cara. Tudo. E ruim. Eu posso afirmar para você, pelo menos a minha percepção. Então, assim, a Casa do Pão de Queijo, na hora que montou a fábrica, que pegou o dinheiro dos investidores daquele primeiro fundo que comprou eles, que era um fundo da África do Sul, ela perdeu a sua essência, que era o pão de queijo da vovó. Era que todo mundo gozava aí, que era a cara da Erundina, né, que foi feito pela agência de propaganda, né, aquela propaganda deles, que na verdade era a avó do Alberto Carneiro, né, que era o filho do ainda proprietário da rede. Mas eles ali perderam. Começou a tentar importar o café da ilha e revender para o franqueado fazer, né? Depois compraram a franquia do mais famoso bolo de chocolate do mundo, também que não rolou para frente. E aí eu via os contratos, você era obrigado a comprar na fábrica o guardanapo, você era obrigado a comprar na fábrica a xícara, a colherinha, o açúcar, o café, e de graça vai o pão de queijo. Eu me lembro de uma matéria da qual eu fiz parte da revista Exame, foi em 2007, em que a General Mills, que tinha acabado de comprar a Forno de Minas, tinha demonstrado com uma nota fiscal para a repórter da Exame que 11% de todo o pão de queijo vendido na Casa do Pão de Queijo vinha do Forno de Minas da General Mills. É aí que eu comecei a utilizar a expressão utilizada pelo Vampeta, que ele fazia de conta que jogava no Flamengo e o Flamengo fazia de conta que pagava. O que é essa expressão voltada para a franquia? E eu vi muitas vezes o franqueado falando assim:
compra meia dúzia de pão de queijo lá da fábrica de Itatiba para eles não desconfiarem que nós estamos comprando da Dona Maria aqui do lado 1.000 outras unidades. E lá na fábrica de Itatiba, eles trabalham com um grande número. Então, sabe, o Ricardo, que tem a lojinha em Piracicaba, parou de comprar os 1.000 que ele comprava e só está comprando 6, eles nem estão percebendo isso, porque eles olham volume, pão de queijo, e não estão preocupados com a operação do Ricardo em Piracicaba. Mas isso não é a casa de pão de queijo. São todas as franquias que direcionam o seu posicionamento para fabricar e vender, ou licenciar fornecedores e ganhar uma comissa, um rebate, em cima do fornecedor. Isto onera o franqueado e tira o franqueado da margem que ele teria. E depois a gente coloca a culpa na crise no varejo. Acho que aí você colocou 2 pontos interessantes, e assim, um deles é quando, se a gente voltar, óbvio, né, falamos agora de 2 grandes marcas, mas se a gente trouxer para um outro cenário, e a gente sempre olhando o grande, o médio e o pequeno, e anota aí, Riso, a reforma tributária instituiu mais um nomezinho bonito para o seu. A gente tem o microempreendedor individual no Brasil. Na reforma tributária, agora nós vamos ter o nano empresário. É verdade, eu não estou brincando. Tá na reforma. E vai pagar 27% da receita dele. O nano empresário, tá na lei. Mas vai continuar mantendo o microempresário individual. E o nano, qual a diferença do nano para o micro? O nano é só para uma outra definição lá que vai ter, né, que apareceu essa semana. Mas, voltando saindo os nomes múltiplos brasileiros, voltando um passo para trás, se a gente pensar na grande massa de várias outras marcas que existem, essas marcas é aquela história, o cara quer transformar, ou alguém falou para ele, a sua marca ia ser legal virar franquia, e neste momento, os caras começam a estruturar o que seria um planejamento da franqueadora, faz aquele business plan lá bonito, copy-paste, e coloca. Nesse momento que, assim, parte é o dono do negócio está sendo um pouco iludido, parte está todo mundo se iludindo e parte todo mundo fica quieto. Mas nesse momento é a primeira pergunta que tinha que ser feita, e quando alguém bate na porta assim do escritório e fala, tô pensando em transformar o meu negócio em franquia, antes de entrar em qualquer juridiquês, antes de falar de qualquer coisa, eu falo, se o teu negócio você puser de 10 a 20% de taxas, mais taxa, não sei porque, é uma taxa, a taxa de royalties. Se você, no teu negócio, hoje, nas tuas operações, então, claro que estão considerando que o cara tem unidade própria e opera, você enfiar 10%, até 20%, 20% seria o máximo, mas nessa aí, sobra dinheiro? Quando o cara responde, não, eu falei, então nem pensa, não passa nem perto de franquia, licença, nada. Porque você vai entregar para uma outra pessoa operar a mesma coisa que você opera, por que você acha que vai sair mais barato? E por que você acha que você, enfiando 10%, o cara vai sobreviver? Não, a primeira vende, né? Então, se colocar 10% a mais, vai vender. O problema já tá aí lá, na gênese do negócio. Vou virar franquia, né? Um dia se fez a franquia e pá, o cara enfia 10%, não consegue sobreviver. Então já tá aí um primeiro ponto. Aí depois quando você leva lá na ponta, e esse cara, você tá operando e começa essas amarrações de, eu tô amarrando com o fornecedor, eu tô amarrando comigo. De novo, você começa a onerar. É aquilo que o Riso sempre bate. Fala, a função da mãe franqueadora é abraçar todo mundo e fazer uma grande possibilidade de negociação coletiva para que eu possa reduzir o custo para a rede e não aumentar. Né? O que acontece em todos esses casos é, eu aumento o custo, eu aumento porque eu centralizo, eu sou a fábrica, então eu vendo pelo preço que eu quiser vender. Aí em cima disso eu centralizei, como ele falou, copo, caneca, guardanapo, tudo isso também passa pela franqueadora. Se for a alternativa burra, que é passa pela franqueadora, a franqueadora está comprando e revendendo. Aí, necessariamente, ela tem que pôr uma margem para, no mínimo, pagar os impostos que ela vai ter de compra e venda. Mas se ela não faz isso, ela indica um fornecedor,
homologado, esse fornecedor homologado, na pior das hipóteses, deveria ser um cara que eu negociei bem o preço e à medida que a minha rede cresce, eu tenho que conseguir melhorar a negociação desse preço. E não é o que você vê por aí. Não é o que você vê por aí. Luiz, o estado da arte nisso que você está colocando é os franqueados participarem desta negociação. Esse é o sonho do mundo, mas... Mas isso é transparência. Sim, concordo. E aí eu digo para o franqueador, meu amigo, aumente os seus royalties. Literalmente aumente os seus royalties, porque isto é a diferença entre você prestar um serviço know-how, transferência de know-how, com transparência para o franqueado e não precisa ganhar rebate. Ou se você ganhar rebate, você transforma isso, levando essa verba para o fundo cooperado de propaganda. Nossa, mas é tão difícil conseguir fazer isso. Você já chega, há uns 2 meses, fui participar de uma negociação de um fornecedor. A gente estava negociando um contrato para uma rede. O fornecedor já chega. Oferecendo. Ele já fala. E aí, na reunião, eu falei, cara, mas não é legal. Vou falar, ó, você não está dando isso de 2% de payback pro franqueador? Faz o seguinte, dá isso de desconto no preço. Ah, mas eu não posso. Falei, como não pode? Você não está dando. Não é a mesma coisa? De 2% aqui, 2% lá. Aí o franqueador já começa. Ah, mas eu posso ganhar 2%. Falei, cara, assim, aí você olha pro cara, chacoalha e fala, você não entendeu nada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Oi. Ricardo, sabe por que as redes não passam em média de 30 unidades franqueadas? Não faço ideia. Porque elas são amortecidas pelo rebate, pelo pichuleco. Mas então... Para elas tá bom, é só mais abre uma, fecha a outra, é mais um ponto de venda, ela ganha mais uma comissão ali. Só para fechar esse assunto antes que você mude, eu me lembro de um franqueador de Campinas que chegava toda sexta-feira, franqueador na área de sorvetes, deve ser amigo do Luiz aí, e ele falava para a equipe, pessoal, hoje é sexta-feira, preciso abastecer o helicóptero, vamos vender franquia aí. Troca de assunto, Ricardo. Não, eu só ia voltar um pouco no assunto indústria e vender produto para franqueado. E queria a opinião sincera de vocês do seguinte: as empresas que estão indo bem nesse segmento, Cacau Show, Boticário e tantas outras, que têm a indústria, que produz e vende para o franqueado. Vocês acreditam que lá no futuro terão problemas? Você está perguntando quem que está indo bem, o franqueador ou o franqueado na Cacau Show? O franqueador. Ah, então tá. Entendi. O franqueador. Cara, mas assim, eu não conheço franqueados da Cacau Show. Eu conheço bastante franqueados do Boticário. E do círculo que eu conheço, sem exceção, não tenho reclamações. E, inclusive, até porque você tem a história de que os franqueados, geralmente, quando o cara pode, ele compra uma segunda unidade. É um modelo, pelo relato que eu tenho, e aí é só relatos, hearsay só, que a relação é saudável. E é uma indústria, que produz... Mas veja, assim, só voltando para sua pergunta, vamos lembrar, lá para trás, uma das sementinhas da franquia é um canal de distribuição. É um modelo de distribuição. Então, assim, se eu tenho um negócio, e aí vamos de novo, eu tenho um negócio consolidado, uma indústria, X, qualquer segmento que seja, e deste segmento eu resolvo mudar alguns modelos, tentar outros modelos, né? Não é errado você tentar também um deles franquia. Você pode funcionar com distribuidor porta a porta, você pode funcionar... Avon, revendedores, né, etc. Tem um monte de modelos aí. De modelo. Errado não é. O que, e aí sim, talvez é o que a tecla que o Riso estava batendo, que é a questão, você precisa se identificar. Fala, olha, cara, eu tô aqui, eu sou a indústria.
Você é um canal de distribuição. Dentro desse canal de distribuição, eu tô ganhando nessa ponta. Claramente, entendeu? O interesse supremo sou eu, que você é um dos canais. Eu tenho outros. Já tem, com esse discurso, você já sabe e você já vê muita coisa errada que acontece. Eu dei esse outro exemplo dessa franquia aí que eu comentei por alto. Que ele não era transparente. Não tinha em lugar nenhum, mas nem numa nota de rodapé escondida em letra tamanho 6. Estava escrito que a franquia operava outros canais de distribuição. Então já tinha a maldade aí por trás. Ou seja, o cara comprava a franquia, nossa, eu tenho isso aí de produto, legal, Só que o franqueado entrava por uma porta, na outra porta os vendedores estavam vendendo para supermercado, cara, vendendo para e-commerce. E o e-commerce não pagava royalty. O supermercado não paga royalty. Não pagava taxa de publicidade. Né? O franqueado pagava taxa de publicidade. O Pão de Açúcar, o Carrefour, todas as redes de supermercados não pagavam. Tá? Na realidade era o inverso. Era a franquia que pagava para o Pão de Açúcar. Para poder comprar a gôndola, pôr lá o produto. Exato, que é o esquema que a gente conhece. Então, neste modelo, errado não é. Mas eu tenho que ser claro. Eu tenho que ser claro e objetivo, e aí, de novo, aquela tecla que a gente sempre bate. Olha, a COF tinha que ser clara em dizer, falar, eu sou uma indústria, eu nasci. E aí a história. Eu, às vezes, quando você pega uma circular de oferta, vem uma folha do histórico, que é dos requisitos da COF, contar o histórico do negócio. Às vezes vem uma folha, 3 parágrafos. Né? Você tem que contar a história assim, lá em 1813 veio um italiano, você vem contando toda a história até hoje, montei, e aí entra, juntando com a primeira matéria que a gente leu, com a segunda, tanto faz, você comentar, falar, olha, na década de 50 eu tentei um modelo de operação por licença e esse modelo foi descontinuado. Eu acho que tem que ser transparente nesse nível. Eu tentei, na década de 90, antes da lei de franquia, ou na lei anterior de franquia, montamos um modelo de operação de loja para shopping. Até chegar no que você está vendendo hoje. Mas esse caminho, essa linha do tempo, tem que ser claro. Cara, você não precisa escrever em texto. Mas isso não fica vendável. Então usa Visualó, né? Coloca coisas visuais, põe uma linha de tempo. Uma linha de tempo com as barrinhas, faz uma coisa visual, mas conta a história. Né? O problema é você chegar lá na frente, 2 meses depois, 2 anos depois, você está operando o negócio e tomar uma surpresa, descobrir que é isso que o Riso falou. A nota fiscal o concorrente está fornecendo para as unidades. Né? Vamos ouvir a opinião do Riso aí, Riso, vai. Não, eu acho que eu gostaria de colocar essa discussão, e vale para a Casa do Pão de Queijo, vale para todas essas que a gente está falando, mas muito na ótica que o Luiz está colocando. Assim, poder pode tudo, desde que você diga o que você está fazendo. Mas a minha colocação é um pouco diferente. É o que já foi feito, que podia fazer, que ao longo do tempo deu certo e ao longo do tempo deu muito errado. Então eu vou fazer algumas afirmações, até contrapondo a colocação do Luiz, porque o Luiz está olhando sobre uma ótica de poder ou não poder. Franquia, se você for utilizar franchising como canal de distribuição, saiba que você vai estar entrando numa grande fria. Franquia como canal de distribuição é colocar uma virgem no bordel. Simplesmente, canais brigam entre si. Você não consegue administrar. Então, essa história de omnichannel, canal de distribuição, você pode fazer tudo o que você quiser, mas ele não vai durar e você vai perder tudo. Por quê? Porque canais brigam entre si. Né? O franqueado vai descobrir que o mesmo produto está sendo vendido pelo vizinho dele por 1/3 do preço, porque o vizinho dele é uma rede própria e tem muito poder de compra que ele não tem. Ele se sente traído pelo franqueado e ele começa a esculhambar com tudo. O inverso é verdadeiro. Né? O multimarca começa a ver que o franqueado tem uma vantagem que ele não tem e o negócio começa a degringolar. Isso pode ser pela internet, com delivery, tem delivery, o que vocês quiserem. Segunda colocação, e a história. Por que os americanos
que começaram com franquias de marca e produto, através das distribuidoras de combustível e das revendas de automóveis. Eles chegaram em determinado momento e dividiram. Existe esse tipo de franquia, que é chamada franquia de indústria, que é a franquia de marca e produto, e existe um outro tipo, que eles chamam de mais evoluído, que são as franquias de negócio formatado. Porque ao longo do tempo, eles viram que a durabilidade, tempo, a resistência desses negócios ao longo dos vários ciclos de vida que os negócios passam era muito maior com as franquias de negócio formatado, e não é formatar franquias, é franquia de negócio formatado, foi um negócio que foi formatado e não franquia. Elas têm uma resistência muito maior do que os negócios que se deterioram rapidamente quando é tratado como canal de distribuição ou oriundos de franquias de marca e produto. Não, eu acho... veja, eu concordo em gênero e grau. Quando você coloca... Eu disse que, como bem o Rizzo colocou, são possibilidades, o cara pode fazer. Né? O problema é, de novo, eu citei aqui 2 exemplos só de conflito. Tem um outro também, de uma outra marca. Eu tinha um cliente que tinha 2 unidades. Esta unidade era abastecida por um dos modelos de negócio da franqueadora. Um dos modelos abastecia a unidade franqueada, mas era uma outra franquia. Franquia para vender para franquia. Exatamente. E aí o que acontecia? Esse cara aqui não tinha muito interesse em vender para esse aqui, porque ele tinha uma tabela de preço para o franqueado do modelo final diferente do mercado em geral. Então o franqueado aqui não abastecia, pulava a unidade do meu cliente. Que era mais interessante vender para o outro. Então, assim, atestando exatamente isso que o Rizzo acabou de falar. Mas você, veja, de novo, são possibilidades. O que acontece é que tem, às vezes, empresa que cresce por isso, né? Então ele vai matando. O meu negócio não foi para frente aqui, então eu vou ali. Então agora eu vou focar aqui. Aí o problema é quando você começa a construir e querer, porque aí olha, a diretoria aqui deu uma ideia, vamos expandir por meio de pum. E você já tem a sua franquia. Eu tive um caso, posso até perguntar, é vivo ainda? Ele tinha uma franquia de sorvetes, por acaso, e ele tinha uma rede interessante de franqueados. Mas ele resolveu vender pro supermercado. Quebrou os franqueados. Não, e eu falava pra ele. Outro dia eu tomei um café com ele. Ele tinha indústria, né? Ele tinha indústria. Ele tinha indústria, tá. E a indústria, ele tinha, eu acho que algumas unidades próprias, depois eu acho que ele ficou com uma unidade própria, e essencialmente só franquias. Então ele era indústria e só franqueados. E tinha, acho que uma unidade. Mas o negócio sempre foi assim. E então, saudável. Sempre foi assim. Não tinha problema nenhum. Aí ele resolveu, começou a ganhar em volume ali. Teve que montar outra fábrica, outra não sei o quê. Bem, quando aquilo deu errado, ele já tinha esquecido dos franqueados. Então, não foi, Rizzo, não foi nem a competição entre os canais. Foi a própria franquia que matou os franqueados. Porque abandonou a rede. E eu falava pra ele, essa é a sua galinha de ovos de ouro. Foi aqui que você começou, foi aqui que você cresceu. Fica de olho, fica de olho. Não adiantou. Não. Mas, o Luiz, não é que ele tenha abandonado a rede, é que ele tem que servir a vários senhores ao mesmo tempo. Mas esse fábrica, aos fornecedores, ao franqueado. É assim, não dá para você ter... E aí, eu sugiro você tomar um café de novo com ele, mas convidar o pessoal da Borelli. Acabou de sair a notícia agora que a Borelli está montando fábricas, está montando fábrica de sorvete, como forma de poder expandir a rede. E eu passo assim, esse pessoal não aprende. Literalmente, ele não aprende. Ele nasce no varejo e corre para montar uma fábrica. E é a fábrica que vai matar o negócio dele como um todo. É a história da Casa do Pão de Queijo. Por quê? Porque ele não consegue administrar
os custos de uma fábrica, os investimentos exigidos para uma fábrica, como ele administrava de uma loja. E eu vi esse tipo de coisa, eu vi Dunkin' Donuts, chegou no Brasil, primeira coisa que eles fizeram foi montar uma fábrica. Eu posso dar 500 exemplos. Da onde eu vim? Eu vim da Shell, que tinha cotas, como a Cacau Show. Tinha cota, o franqueado era obrigado a consumir mensalmente tantos metros cúbicos. A Cacau Show é a mesma coisa, o franqueado é obrigado, tem cota contratual. A maioria da indústria de franquias na área de vestuário, boa parte delas tem cota, obrigando o franqueado a comprar. Agora, na hora de abrir, é aquela festa. Você vai ganhar dinheiro, vai ser um negócio, não sei o quê, mas precisa viabilizar a fábrica, não a sua operação. Não, essa de cota de vestuário, eles chegam com aquela grade. Ó, você tem essa grade, você tem que comprar desse modelo... A coleção inteira. A coleção inteira e desse modelo 50P, 50G, eles dão a grade toda. Aí você, tipo, quando começa... Porque quando não tá dando problema ainda, tá todo mundo dando risada. Aí começa a dar problema, aí você começa a questionar. Cara, tá sobrando, dessa coleção sobrou, dessa coleção sobrou, dessa coleção sobrou. Tá sobrando sempre GG. Não dá para diminuir o número? Não pode. A gente sabe pela estatística da rede que não sei o quê. Aí você começa nos grupos de WhatsApp, todo mundo dos franqueados. Sobrando. Cara, tá sobrando GG, e não consegue mudar. E eles não mudam, né? Eles não param de produzir. E você não pode, porque como eles te dão a grade, te dão a tabela de preço, você não pode queimar estoque por cláusula contratual, você não pode pegar e fazer liquidação do preço que você quiser. E aí você fica com esse negócio encalhado. Vai crescendo o estoque, vai levando para casa. Meu Deus. Ô Luiz, a questão aqui é temporal, tá? Voltando para Cacau Show, também tem cotas, mas vou falar do seu amigo, do Boticário. Pergunta para ele o que ele acha da operação Quem Disse Berenice. Pergunta para ele o que ele achou daquelas operações, que agora não me lembro o nome, a Eudora, que era só porta a porta, mas depois virou também loja, montaram a primeira loja no shopping em São Paulo. Assim, ou ele adquiriu essas operações, tem mais 2 ou 3 ainda envolvidos. Eu quero colocar para vocês que é uma questão de tempo. Tem algumas empresas, e geralmente essas empresas, elas continuam com o mesmo dono. Então você tem o Miguel Christian lá que faz o negócio acontecer, né? Você tem lá o seu Alexandre, que bem ou mal faz o negócio acontecer. Mas geralmente quando elas são vendidas, né? Veja o caso da Subway, veja o caso da Starbucks, né? Que tem um fundo que entra para administrar, veja a Casa do Pão de Queijo, a mesma coisa, né? Aí começa a entrar um especialista em finanças, ele começa a reduzir os custos das lojas, ele começa a reduzir os investimentos na fábrica, e aí o negócio começa a degringolar. Porque você tem que mexer em 2 coisas ao mesmo tempo. E você não está dedicado ao varejo, aonde nasceu o seu negócio. Você começa a se dedicar aonde está o seu maior investimento, que você começa a perder todinho na fábrica ou no fabricante. Esse exemplo dessa marca que você deu, do perfume, cara, tem um shopping em São Paulo. Quando eu vi, eu não acreditei. Tinha a loja do Boticário, parede com parede, abriu essa outra marca deles. Quem disse, Berenice? Uma parede com parede. Eu falei, não é possível. Eudora. É o mesmo dono, né? E os produtos, cara, assim, não é igual, mas tem uma concorrência ali, mínima, né? Sei lá, eu acho estranho. Gente, o papo foi bom, mas estouramos o tempo. Só um pouquinho para variar. Só um pouquinho para variar. É essa. No dia que a gente acabar no tempo, a gente levanta. Mas eu acho que quem acompanhou, né, Riso e Luiz, eu acho que o pessoal teve aí uma visão bem interessante dessa questão, que eu acho que o que ficou aqui pra gente matar é indústria e franquia. 2 coisas que não deveriam se misturar. Franquia, indústria. É isso, Riso? E quem alimentou essa discussão foi o que está aqui dentro
o batismo. Traz aí. Manda junto com a caneca. Quando você for mandar a caneca, você manda junto. Riso, Luiz, valeu, até a próxima. Obrigado, gente. Valeu.